Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e versículo 22. A palavra de Deus diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém. Graças, Senhor, pela Tua palavra, por aquilo que ela nos ensina, pela direção que recebemos dela, pela verdade que liberta, Pai. Tudo isso nos é ministrado pela Tua palavra. E esta manhã, mais uma vez, estamos aqui para ouvir Tua voz, Senhor. Fala conosco, quebra as barreiras no nosso coração, no nosso entendimento, Pai, para que possamos dar ouvidos à Tua voz e a Tua palavra nos transforme, mude a nossa vida, mude o nosso entendimento, tire todos os preconceitos de nós, Senhor. Nos instrui pela Tua palavra, fala ao nosso coração, nos alimenta, Senhor. Eu quero ser um instrumento em Tuas mãos e peço a unção do Espírito Santo para que eu possa ministrar de acordo com a Tua vontade. Usa a minha vida, Pai, e também a dos meus irmãos, para que haja entendimento na Tua casa esta manhã. Assim oro com eles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, nos traz um princípio. E Paulo está nos dando uma ordem, dizendo que devemos julgar todas as coisas. Algumas versões dizem examinar todas as coisas. Examinar, julgar, tem o mesmo sentido neste contexto, porque ao examinar, estamos reparando, estamos analisando, estamos discernindo, estamos de alguma forma qualificando para exercer um juízo sobre aquilo que estamos examinando. Então, julgar e examinar é um dever de todo cristão. Paulo não coloca isso aqui como um pedido, o verbo é imperativo, ele traz isto como uma ordem para todos nós. Mas para fazermos isto, para julgarmos, para examinarmos, precisamos exercer o raciocínio que Deus nos deu. Você tem cabeça? Tem? É para pensar. Amém? É para pensar. Como dizia aos jovens esta manhã na nossa escola bíblica, pensar é importante. Como dizia John Stott, crer é também pensar. Não dá para separar a nossa fé do nosso entendimento. A nossa fé também é algo racional. E a própria palavra de Deus está dizendo que nós temos o dever de julgar e de examinar todas as coisas. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que pensamos deve sofrer este crivo do exame e do julgamento. E também tudo aquilo que nos cerca. Não devo julgar apenas aquilo que eu penso ou aquilo que eu faço, mas também aquilo que eu vejo, aquilo que eu presencio, aquilo que me cerca. Tudo isso está inserido nesse contexto de julgar e de examinar tudo aquilo que faz parte da minha vida. E eu preciso exercer esta ordem que Deus está nos dando. E veja, isso é muito importante para a nossa vida, queridos, porque o tempo todo estamos fazendo alguma coisa. O tempo todo estamos escolhendo um determinado procedimento, uma determinada atitude. O tempo todo estamos presenciando pessoas fazendo alguma coisa. E tudo isso, segundo a Bíblia, deve ser julgado e examinado por todos nós. Veja, nós, seres humanos, temos uma aguçada curiosidade natural. Desde pequeno que nós somos assim, não é, irmãos? Nós temos curiosidade. Já como criança, estamos mexendo em tudo, nós estamos querendo alcançar aquilo que não alcançamos, né? Desde pequenininho, o bebê, quando começa a ficar de pé, já quer derrubar as coisas que estão em cima da mesa. Não é assim que funciona? Ele já quer alcançar um lugar mais alto, ele já tem a curiosidade de saber o que está dentro daquela caixa. O que será que tem naqueles 2 buraquinhos na parede, né, que ficam? Não é uma curiosidade na criança em querer saber o que tem naqueles buraquinhos, né? O que tem ali?
tomada elétrica, né? Choque tremendo. Mas é parte natural da nossa curiosidade. Querer, de repente, experimentar, querer, de repente, descobrir algo novo, algo que não conhecemos, isso faz parte da vida. E, segundo a palavra de Deus, isso é até bom. Isso não é ruim, esta curiosidade, porque muitas vezes nos leva a descobrir coisas boas, nos leva a desenvolver coisas boas para a nossa própria vida. Mas, nisto também se aplica a palavra de Deus. Eu tenho que julgar, eu tenho que examinar todas as coisas, até aquelas que eu tomo conhecimento por causa da minha curiosidade. Então eu adquiro conhecimento por causa da minha curiosidade, mas eu preciso mesmo assim julgar todas estas coisas. Mas entenda, é uma coisa a princípio boa, a curiosidade que nós temos, mas tudo que por princípio é bom, o inimigo de Deus também, por princípios próprios, quer, de alguma maneira, destruir. Porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Coisas que são boas podem se tornar mais sob a influência de Satanás. Por isso, eu preciso julgar e examinar todas as coisas. Porque Satanás tenta perverter aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é aceitável, ele tenta, de alguma maneira, perverter, inverter o sentido e trazer mal para aquilo que a princípio poderia ser bom. Então veja, a vontade de conhecer é uma coisa boa, concorda comigo? A vontade de aprender é uma coisa boa, mas Satanás pode perverter esse desejo que a princípio é bom e transformar isso numa coisa muito ruim. E muita gente tem sido levado a experimentar coisas ao invés de examinar coisas. A Bíblia nos manda examinar, mas para examinar nem sempre eu preciso experimentar. E hoje em dia, muitos de nós têm sido levados pela curiosidade, pelo desejo de aprender, pelo desejo de conhecer, a experimentar coisas, ao invés de examinar coisas. A Bíblia não manda eu experimentar tudo para reter o que é bom. Ela manda eu julgar tudo. Percebe a diferença? Ela manda eu examinar as coisas. E para examinar, nem sempre eu preciso experimentar. Eu não preciso experimentar uma droga para saber que ela é ruim. Preciso? Não. Alguém diria, não, mas é bom experimentar, porque aí você vai saber realmente se é e não. Não, há coisas que eu não preciso experimentar, que eu posso julgar e examinar, sem, contudo, experimentar. E é essa curiosidade que traz a experiência que tem levado muitos de nós à morte, que tem levado muitos de nós ao pecado, e é um caminho completamente distante daquele caminho que Deus traçou para a nossa vida. Então, amados, Deus nos orienta a escolher, Deus nos orienta a examinar, Deus nos orienta a julgar todas as coisas. Esta é a ordem do apóstolo Paulo neste versículo que nós lemos aqui no início. Vamos tentar entender isso melhor. Versículo 21, Paulo diz, julgai quantas coisas? Todas as coisas. E depois, retende aquilo que é bom. É a ordem que ele está me dando. Julgar, examinar, como diz outra versão, é o mesmo que avaliar, que considerar, ponderar, pensar a respeito de alguma coisa. Irmãos, uma das coisas que a gente menos gosta, natureza também do ser humano, é que alguém nos diga o que nós devemos fazer. Nós não gostamos disso. Nós gostamos por uma rebeldia que nos é natural, por um comportamento rebelde que é natural de todo ser humano que nasce em pecado, de desbravar o nosso próprio caminho. Nós gostamos de fazer, e saber aquilo que é melhor para nós e achamos que nós conhecemos e sabemos o que é melhor para nós. Então, nós não gostamos que alguém diga para nós
que nós não sabemos alguma coisa. Você gosta? Fala sinceramente. Você não sabe nada disso aí. Você não gosta. Você fica furioso quando alguém diz isso para você, né? Não, eu sei. Eu vou te mostrar que eu sei. Não, eu conheço. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Essa é a última frase dita por alguém que se perdeu, né? É a última frase dita por alguém que se deu muito mal na vida. Eu sei o que eu estou fazendo. A última frase que a pessoa disse foi essa. Depois veio a desgraça, né? A gente não gosta que alguém diga que estamos errados. A gente não gosta que a gente diga que nós não sabemos o que estamos fazendo. E muito menos que alguém diga para nós que nós não somos capazes de fazer alguma coisa. E principalmente que nós não somos capazes de ver com clareza. Alguém gostaria de ser chamado de cego? Não. Porque eu acho que eu enxergo muito bem. Eu acho que eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu acho que eu sei muito bem, que eu vejo muito bem, que eu enxergo muito bem e que é impossível que eu esteja enganado. A maioria de nós pensa assim ao seu próprio respeito. Então isso se torna um problema, irmãos, porque a Bíblia está dizendo para a gente julgar e examinar, mas se eu acho que eu sei tudo, eu não examino nada. Se eu acho que eu vejo muito bem, eu não imagino a possibilidade de eu estar cego, não imagino a possibilidade de eu estar enganado. Mas veja, para nós como cristãos, esta realidade, ela precisa ser diferente. Tem algum cristão aqui essa manhã? Tem? Que bom. Então, nós precisamos ser diferentes. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Concorda com isso? A Bíblia diz isso. Você, cristão, é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos dá entendimento, é Ele que nos dá visão espiritual, não é? Então, amados, nós que temos o Espírito Santo, temos que ser pessoas completamente diferentes. Veja só, 1 Coríntios 2:12. Leia comigo a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 2, versículo número 12. Diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito com letra maiúscula, que vem de quem? Vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Você tem o Espírito Santo, e a Bíblia diz, você o tem, entre outras coisas, para que você conheça. Então veja, o Espírito Santo nos dá entendimento, o Espírito Santo nos dá conhecimento, e assim deveria ser a nossa vida. Esta deveria ser a grande diferença em nós, em cada um de nós. Então eu creio que a ideia de Deus é que todo cristão seja cheio do Espírito Santo. E quanto mais isto for verdade, mais conhecimento eu deva ter por causa disso, como disse o texto que nós lemos aqui. E será que eu posso crer nisso numa igreja cheia do Espírito Santo? Assim deveria ser. Veja comigo o que diz segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, logo no início da carta, até o verso número 7. A palavra diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz a palavra de Deus. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Agora veja o verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Paulo dá isto como certo: Deus nos tem dado, Ele já nos deu o seu Espírito. E esse Espírito não é de covardia, pelo contrário, é de poder, é de amor e é de moderação. Se todos nós como igreja temos o Espírito Santo, todos nós devemos ter entendimento que nos é dado pelo Espírito, como lemos lá em Coríntios, e todos nós não podemos ter esse espírito de covardia. Muito pelo contrário, temos que ter este Espírito que nos traz poder, amor e moderação. E é apenas com estes ingredientes que nós conseguimos examinar tudo e reter o que é bom. Eu não tenho outro critério, outro conhecimento que me torne capaz de examinar alguma coisa, a não ser o fato do Espírito Santo estar em mim para me dirigir e para me mostrar a verdade. Então, quando a Bíblia diz: julgue todas as coisas e retenha o que é bom, é impossível uma pessoa sem o Espírito Santo exercer isto corretamente. Sem o Espírito Santo, que padrão a pessoa vai usar para julgar e para selecionar? Será o padrão do seu próprio entendimento? Será o padrão das coisas que ela aprendeu desde pequena? Será o padrão da turma na qual ela está inserida? Mas não será a revelação do conhecimento, do poder, da ousadia que nos dá o Espírito Santo. Apenas o Espírito Santo nos dá poder para julgar todas as coisas e reter o que é bom. Então, para nós cristãos, deveria ser mais fácil exercer este mandamento de Deus. Você está entendendo onde Deus quer falar? Deveria ser mais fácil julgar, porque temos o Espírito Santo. Para nós, deveria ser muito mais fácil que isso acontecesse, porque é cheio dele, eu posso examinar e julgar. Porque é ele que me revela o conhecimento. É ele que me revela a palavra de Deus. E é ele que vai me revelar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Em outras palavras, aquilo que convém e aquilo que não convém. Como diz a Bíblia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Quem me dá o entendimento do que convém e do que não convém? É o Espírito Santo. É ele que incomoda o meu espírito para dizer se algo que eu faço, que eu escolho, que eu prefiro, que eu adoto, se isto é bom ou é ruim. É ele que me dá o discernimento para que eu possa julgar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Ele é o princípio daquilo que eu preciso para exercer esse julgamento de maneira correta. Então, amados, quando a Bíblia fala disso, ela não está falando para incrédulos, ela está falando para crentes. Não é de incrédulos que Deus está requerendo que julguem todas as coisas e retenham o que é bom. Mas é dos crentes que Deus está exigindo que nós venhamos a julgar todas as coisas para reter aquilo que é bom. E o padrão é o Espírito Santo que em nós habita, que nos revela a palavra. Esse é outro problema. Há pessoas que imaginam que o Espírito Santo que habita em nós nos dá intuição. Intuição é algo muito diferente de verdade, não é? Esse negócio da intuição é um problema seríssimo, não é, irmãos? Há muita gente que acha que tem intuição, mas ela não tem conhecimento da verdade. Então a pessoa imagina, pelo Espírito Santo eu tenho a intuição de saber se uma coisa é boa ou ruim, se uma coisa é correta ou não é correta, se uma coisa deve ser praticada ou não praticada. Não é a intuição. Intuição nesse momento se torna um sentimento. É aquela famigerada frase que eu repito aqui de vez em quando: senti no meu coração. Ô tolinho, teu coração é enganoso. Então, se você sentiu no teu coração, tem grande probabilidade de você estar enganado. Eu senti no meu coração que aquilo é de Deus. Conversa fiada, que sentiu no coração coisa nenhuma. É muito possivelmente você vai estar enganado. O Espírito Santo não me dá um sentimento de verdade.
O Espírito Santo não me dá uma intuição. Quem tem intuição é mágico, irmão. O Espírito Santo me revela a palavra de Deus, que Ele mesmo escreveu, que Ele mesmo inspirou. O Espírito Santo me revela a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. É o Espírito Santo que me dará as bases para o julgamento que eu tenho o dever de realizar. Eu tenho o dever de julgar todas as coisas e reter o que é bom. Não com base nas minhas ideias, ou nos meus pensamentos, ou nos meus achismos, mas com base na revelação do Espírito Santo, da palavra de Deus, que é o grande fiel desta balança, que vai determinar e responder todas as coisas. A palavra de Deus. É ela que nos dirá o que é bom e o que não é. Se algo honra a Deus e ao Evangelho, ou se algo não honra a Deus e ao Evangelho. E cabe a quem discernir isto? A nós. Com auxílio de quem? Do Espírito Santo. Julgue todas as coisas e retenha aquilo que é bom. Não por você, não por seus pensamentos, por seus palpites, por suas intuições, por seus arrepios. Tem gente que julga as coisas pelo arrepio, já viu? Eu fui na reunião, fiquei arrepiado. Deve ser de Deus. Olha, quando o pastor falou aquilo, eu tive um arrepio que veio até aqui na espinha. Olha, veio subindo pelo cóccix. Esse é de Deus. Infelizmente, não é assim que funciona. Você pode ir numa reunião satanista e sentir um arrepio, né? Você pode ir numa unção de macumba e sentir um arrepio. Isso não é de Deus. Isso são as suas emoções que estão confundindo a sua razão, que estão embotando a revelação genuína do Espírito Santo, que te leva para a palavra que está escrita e exibida, que não deixa sombra de dúvidas, mas tuas emoções e teus arrepios estão te fazendo um ignorante em relação à palavra de Deus. E pior, fazendo com que você não exerça o que deve exercer, que é o julgamento do juízo, do exame, de julgar e só reter aquilo que é bom. Irmãos, isso é uma realidade na vida de muitos de nós. Muitos de nós estão absorvendo coisas, estão adotando práticas, estão assumindo verdades, estão trazendo comportamentos por falta de julgamento, por falta de discernimento da verdade, que só o Espírito Santo que habita num crente pode dar a cada um de nós. Mas lembrando, o que ele nos leva a fazer é nos mostrar a palavra, que é a regra de fé e de prática, a palavra de Deus, que é revelada pelo Espírito Santo. O versículo 21 diz que além de julgar todas as coisas, eu devo fazer o que mais? Reter o que é bom. Então, de tudo que eu examino, de tudo que eu julgo, eu preciso reter apenas aquilo que é bom. Eu examinei, eu julguei, eu analisei e eu retive. Se há alguma coisa boa naquilo que eu julguei, eu retenho o que é bom. Se não há nada bom naquilo que eu julguei, o que eu faço? Jogo tudo fora. Amém? Há alguma coisa boa, por pequena que seja, eu guardo. Não há nada bom, eu jogo completamente tudo aquilo para o lixo. Então, aonde eu aplico esse princípio? A todas as coisas. Não é esse o padrão lá do verso 21? Julgai quantas coisas? Todas as coisas. O que está incluído em todas as coisas? O que está incluído em tudo? Tudo. Olha que fácil, que aula fácil, viu? Molinho isso, né? O que está incluído em tudo? Tudo. Viu como vocês são inteligentes? Está tudo incluído em tudo. Então, isso vale para tudo que eu vejo. Vale? Para tudo que eu ouço. Vale? E para tudo que eu sinto. Sentir no coração. Vale? Vale. Eu senti no coração. Tenho que julgar isso? Tenho. Eu senti um arrepio. Tenho que julgar isso? Tenho.
Eu senti uma dor de barriga. Tenho que julgar isso? Tenho. Algum motivo tem para essa dor de barriga. Vou reter o que é bom dela. O que não é bom irá pelo vaso. Né? Mas o que é bom eu posso reter. A lição dessa dor de barriga. Dor de barriga às vezes é uma lição para a gente. Você comeu uma porcaria. Não, né? Aí você lembra, caramba, não devia ter comido aqui. Não é assim que funciona? Julgai todas as coisas. Qualquer coisa. Em qualquer âmbito da nossa vida. Em qualquer sentido que você queira dar. Tudo inclui tudo, vocês falaram muito bem aqui. Então, em todas estas coisas eu preciso julgar. Amados, a melhor maneira de manipular alguém é tirar o seu senso de juízo. Isso nós chamamos de lavagem cerebral. Por que chamamos de lavagem cerebral? O que se lava quando se lava o cérebro de alguém? O que se limpa quando se lava o cérebro de alguém? Se limpa a sua capacidade de julgar. Quando alguém lava o cérebro de outra pessoa, você está tirando da outra pessoa a capacidade dela julgar. E sem o julgamento, eu aceito sem questionar. A capacidade de questionar vem da capacidade de julgar. Se não há capacidade de julgar, não há capacidade de questionar. E se não há capacidade de questionar, só engulo. A Bíblia diz que os crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê, queridos? Porque examinavam nas Escrituras tudo que era dito pelos apóstolos, qualificadíssimos apóstolos. Mas mesmo assim, eles examinavam. Porque o fato de ser um apóstolo que está falando, não livra do crivo da palavra de Deus. Não o livra de ser julgado e de ser examinado, segundo a palavra de Deus, que é a base de julgamento, de exame de todas as coisas. Entendeu isso, amados? Mas quando eu perco o juízo, eu perco a capacidade de questionar, e quando perco a capacidade de questionar, eu engulo qualquer porcaria. Sou candidato a uma diarreia, ou mental ou intestinal, tanto faz. Diarreia do mesmo jeito. É ou não é, irmãos? Então, essa capacidade de julgar, ela tem sido suprimida de muitos de nós. E essa é a melhor maneira de manipular. Essa é a melhor maneira de levar e tocar a massa. Os grandes ditadores que já apareceram na história usaram exatamente esse princípio, de tirar a capacidade de julgar, de tirar a capacidade de examinar, fazendo com que a pessoa engula um pacote pronto, do qual ela não pode exercer nenhum julgamento nem nenhum questionamento. Isso tudo é obrigação nossa, amados. Deus está nos colocando isso como uma ordem. Isso não é um favor, isso é uma ordem. Temos que julgar todas as coisas. Não só na nossa própria vida, como também naquilo que chega até nós através da vida de outros. Eu tenho que julgar um comportamento antes de imitar um comportamento. Concorda comigo? Nós não fazemos isso. A sociedade não faz isso. Da onde vem a moda? Eu sei que vem do inferno. Eu sei. Mas por que a moda se propaga? Porque nós adotamos sem questionar. Nós imitamos sem perguntar por que estamos fazendo. É isso? A moda é isso. Está na moda calça boca de sino. Aí todo mundo usa aquela calça boca de sino. Aí depois fica na moda a calça curtinha que cola na canela. Todo mundo usa a calça que cola na canela. Não é assim que a gente faz? Mas por que a gente faz? Não sei. Eu faço porque está todo mundo fazendo. E se eu não fizer, eu vou ficar um peixe fora d'água. Eu vou me sentir mal. Não é assim? Então, a capacidade de questionar, ela é tirada. Então, a gente faz sem questionar. Veja, isso se aplica em todos os sentidos. Os ditadores usaram esse princípio. Você tem o cérebro lavado quando é tirada de você a capacidade de julgar. E Deus nos deu a capacidade de julgar. Nós não somos bonecos. Até a capacidade de escolha, Deus nos deu. Eu te proponho vida e morte, bênção ou maldição, escolhe. Eu te proponho um paraíso ou pecado, a desobediência, escolhe. O homem escolheu.
Você não é um robô. Deus te deu escolha. E Deus te deu a liberdade de examinar e julgar todas as coisas. Todas as coisas. Veja como é importante exercer isso, não é apenas uma questão de escolha, é uma obrigação para que a minha vida seja saudável nesse mundo, amados. E lembrando mais uma vez, para repetir, o padrão é a palavra de Deus que me é revelada pelo Espírito Santo. É ela que vai me dizer o que é certo e o que é errado. Nem tudo que ouvimos é de Deus. Nem tudo que presenciamos edifica. Nem tudo que assistimos na televisão, apesar de ser programa evangélico, é de Deus. Nem toda música que ouvimos é de Deus, apesar de ser bonita, melodiosa, provocar emoções, trazer arrepios, provocar choro incontido. Isso não quer dizer que é de Deus. O diabo é sutil, irmão. O diabo não chega a você vestido de diabo, aquela figura tradicional vermelhinha de chifre, rabo e tridente. Ele não chega assim a você. Ele chega igual um anjo de luz, irradiando luz, mexendo com os sonhos, mexendo com fantasias, mexendo com as nossas carências, mexendo com as nossas necessidades. O diabo é o Justin Bieber. Coitado, não é ele, mas é aquela figura, entende? Aquela figura alvo do desejo, alvo do sonho. Eu queria ser como ele. As meninas queriam ser dele, né? E os meninos queriam ser como ele, entende? E a gente quer sem questionar, a gente simplesmente quer. O diabo é assim, amados, ele é sutil. E não pense você que você está imune a ele, que você está imune ao engano. Se você não exercer o juízo, através do Espírito Santo que te dá conhecimento e te leva para a palavra de Deus, você é um tolinho nas mãos do diabo como qualquer outro que está nas drogas, que está em qualquer coisa. Não há diferença. A diferença é o nível do engano, mas é a mesma coisa. Se você abrir mão do julgamento, se você abrir mão do exame, você estará da mesma maneira enredado, contaminado e no final destruído. Então eu tenho que julgar tudo. Irmãos, na minha mente tem que ter um filtro, nos meus ouvidos tem que ter um filtro, nos meus olhos tem que ter um filtro, no meu nariz, na minha boca, em todos os meus sentidos tem que ter um filtro. Eu preciso filtrar tudo aquilo que está entrando e penetrando e depois vai sair da minha boca. A boca fala que o coração está cheio. Então eu preciso cuidar e julgar todas essas coisas, todos os comportamentos que eu adoto e por que estou adotando. Na época da juventude é a época mais fácil da manipulação da massa, porque fazemos sem questionar, imitamos, está todo mundo pulando, vamos pular, está todo mundo no quadradinho de 8, vamos ficar. Não é assim que funciona, irmão? É ou não é? E a gente vai fazendo. E aí depois você vê tua filhinha de 2 anos dançando o quadradinho de 8. Aí você, mas por quê? Criei na igreja, mas a televisão está lá ligada. E a gente vai imitar. A gente vai fazer. Porque quanto mais novo a gente é, menos juízo a gente tem. Já ouviu essa expressão? Você não tem juízo. Por que você não tem juízo? Porque você ainda não consegue julgar. Juízo vem de julgamento, irmão. E o pior é que tem gente velha que não tem juízo. Aí, como é que fica? Irmão, como é que fica, né? Cara velho que não tem juízo é pior ainda. Mas é a realidade que a gente está vivendo. A falta de juízo é a desobediência à palavra de Deus que manda julgar todas as coisas. Até o pastor Maurício você tem que julgar. Até o que eu estou dizendo para você, você tem que julgar. E reter o que é bom. É a ordem que o Senhor está nos dando. Então Deus está mandando eu selecionar para a minha vida. Se eu obedecer esse princípio, pensa só vai entrar o que é bom. Eu vou reter é guardar,
Só vai passar por esse crivo, por este filtro, aquilo que é bom. Então, ao final desse julgamento, qual será o resultado? Eu enchi a minha vida de tudo que é bom. Tudo que não presta, eu joguei fora. Tudo que corrompe, que contamina, eu expulsei, eu expeli da minha vida. Esse é o resultado esperado por Deus no nosso processo de vida, irmãos. Cada dia mais, encher-me de coisas boas, esvaziar-me de coisas ruins. Mas isso não é Deus que vai fazer. O engano é a gente dizer assim: Deus, cuida de mim, cuida dos meus olhos, não deixa eu olhar coisa feia, cuida dos meus ouvidos, não deixa eu ouvir bobagem, cuida de, não dê. Mas essas coisas é você que tem que cuidar. Não é Deus que vai cuidar do que você olha, do que você come, do que você escuta, do que você olha. Não é Deus que vai fazer isso. Isso é você que tem que fazer. Obedecendo a ordem que Deus te deu, julgue e filtre. Julgue e retenha. Filtre. Faça isso. E ao final das contas, tua vida estará cheia de coisas boas. Veja o que diz Filipenses 4:8. Apóstolo Paulo, falando para nós um princípio de Deus. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Veja, só entraram coisas boas. Paulo diz, finalmente, tudo que é verdadeiro, pensamento. Isso significa que aquilo que é falso eu excluí. Tudo que é respeitável entra no pensamento. Quer dizer que aquilo que não é respeitável eu filtrei, tirei de mim. Tudo que é justo, tudo que é puro, amável, de boa fama, virtude. Para tudo isso eu exerci um julgamento. Para que entrasse no meu pensamento só o que é bom. E o que não presta eu lancei fora a partir do momento que eu exerci o julgamento que Deus está mandando eu fazer. Você está entendendo isso, irmão? Ouça a voz de Deus. Abra o teu coração para que o Senhor mude a tua vida, de maneira que só coisas boas estejam presentes na tua vida. Mas isso só vai acontecer o dia que você assumir o papel de julgar segundo Deus está te falando e te capacitando através do Espírito Santo que habita em você, revelando a você a palavra de Deus. Mas olha comigo o versículo 22 que nós lemos também. Paulo diz no 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom, e no 22, como resultado, ele diz, abstende-vos de toda forma de mal. O mal, ele tem diversas formas. Concorda, irmãos? O mal não tem uma cara só. O mal, ele cada dia se pinta de uma forma, cada dia se mostra de um jeito. Quando a Bíblia diz que eu tenho que me abster de toda forma de mal, há uma versão que diz de toda aparência do mal, não é? Aparência é a forma como o mal aparece, a forma como o mal surge, a forma como o mal se mostra. Então, além de me encher do que é bom, pelo crivo, pelo juízo, pelo julgamento que eu devo fazer, eu devo também me esvaziar do que é mal. Porque, veja, eu estou enchendo do que é bom e estou evitando o que é mal. Mas o que já estava em mim? O que já estava em mim tem que sair. Concorda ou não? Nós, quando chegamos a Cristo, viemos a Cristo de uma natureza de pecado. Ele nos deu uma nova natureza no Espírito. Mas na carne a coisa continua a mesma. Eu já disse várias vezes aqui em pregações que a carne não se converte. Quem se converte é o Espírito. A carne tende para o mal e a carne sempre vai querer o mal. Por isso a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. Essa é a maneira como as coisas funcionam. Então, além de me encher do que é bom a partir do momento que eu exerço esse juízo sobre todas as coisas, eu preciso me abster de toda aparência do mal. Eu preciso me esvaziar de tudo aquilo que é ruim, de todo o mal que eu trago e de todo o mal que aparece na minha frente e de toda forma que esse mal possa adotar. Então, amados, o bem
e o mal não podem conviver. Esse é outro problema, porque Jesus foi claro. Ele disse que a árvore boa não pode dar fruto ruim, e nem a árvore ruim dar fruto bom. Mas a gente olha para a gente e diz assim, eu não sou tão ruim, mas também não sou tão bom. Então a gente começa a achar que essa palavra de Deus está meio falha em relação a nós. Mas a palavra de Deus é verdadeira. Se há alguém errado, esse alguém sou eu. Eu é que não estou entendendo direito o que Deus queria dizer. Porque as coisas não vão se misturar. Se o fruto é ruim, a árvore é ruim. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Bem e mal não convivem. Não se pode servir a dois senhores. Ou você ama um e despreza o outro, ou vice-versa. Concorda comigo? A Bíblia diz isso. Então, bem e mal não podem andar juntos. Ao mesmo tempo que eu retenho o que é bom, eu me livro do que é mal. Como disse a palavra de Deus aqui em Tessalonicenses. Eu fujo de qualquer aparência do mal. Eu me abstenho de qualquer forma do mal, porque as duas coisas não podem conviver juntas. Mas o problema é que o mal tem aparências, tem formas. E a gente às vezes consegue se livrar das formas mais evidentes do mal, mas é enganado pelas formas mais disfarçadas do mal. Então, a Bíblia não diz que eu apenas tenho que me livrar do mal, mas ela diz que eu tenho que me livrar de toda a sua aparência, de tudo aquilo que pareça mal, até aquilo que, embora intrinsecamente não seja mal, mas aparenta mal, deve ser evitado, retirado, banido da nossa vida. E aí é que começam os nossos problemas. Mas, mais uma vez eu pergunto, como fazer tudo isso sem julgar? Como julgar o que é mal, o que é intrinsecamente mal, o que talvez intrinsecamente seja bom, mas tem aparência de mal? Irmãos, só julgando. E com o auxílio de quem? Do Espírito que habita em mim, que me revela o quê? A palavra da verdade, que é o padrão de juízo que todos nós precisamos. Essa é a grande luta que nós travamos, irmãos. Evitar o mal e as suas diversas formas e aparência. Mas uma coisa eu digo a você, mal é sempre mal. O mal nunca vai se transformar em bem ou bom. O pecado nunca deixará de ser pecado. Uma coisa que é má sempre será assim, não vai mudar Deus de opinião. Então eu preciso conhecer pela palavra de Deus o que é bom e o que é mal. É pela Bíblia que eu vou saber o que tem a forma boa ou o que tem a forma má. E o mal, irmãos, o mal pesa muito na vida da gente. Mas a gente tem que identificá-lo. Eu só consigo tirar aquilo que eu identifico. Se eu não identificar, não adianta todo mundo dizer para mim, eu preciso identificar. Essa é a luta que nós travamos. Muitas pessoas dizem, mas você está errado, você tem esse problema. Enquanto a própria pessoa não descobrir isso, não há quem tire isso da cabeça dela. Entendeu o problema, irmãos? O mal e a aparência do mal precisam ser evitados a todo custo. Mas uma vez que não são evitados, eles penetram, eles fazem mal, eles produzem aquilo que é compatível com a sua própria natureza maligna. E isso causa e traz peso sobre a nossa vida. Eu quero ler contigo Hebreus, capítulo 12, versículo 1. O que a Bíblia nos manda fazer a respeito do mal, da aparência do mal e do peso que eles trazem sobre a nossa vida. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O pecado traz peso, que atrapalha a carreira, que atrapalha a corrida na qual nós nos envolvemos. E nós temos que nos despir desse mal. Esse mal tem que ser evitado. Amados, julguem todas as coisas, retenham o que é bom e se abstenham de toda a aparência do mal.
Tirem da sua vida o mal, o que é parecido com o mal, o que é aquilo que, embora sendo bom, parece mal, tire também, porque tem a aparência do mal. Isso tudo deve ser retirado, porque é um peso na nossa vida. Resumindo, Deus está dizendo para nós: não brinque com o pecado, não brinque com a sua vida, não brinque com a responsabilidade que você tem. Depois não há quem culpar. Ninguém me avisou, ninguém me disse que era errado. Esse trabalho é nosso, quem tem que julgar sou eu. Julgue todas as coisas, não dependa do julgamento dos outros. Nós estamos sempre querendo que alguém julgue por nós, já viu? Nós estamos sempre querendo, perguntam ao pastor: pastor, é pecado isso? Eu falei: não sei, se vira. Não, quer que eu diga. Para quê? Não, se eu fiz, foi o pastor que falou. Se eu não fiz, foi ele que falou também. Cai fora, sai da minha aba. Não é? É nossa responsabilidade julgar e reter e abster-se de toda e qualquer aparência do mal. Eu quero encerrar mostrando para você o Salmo 119, o versículo 9 até o versículo 11. É o diabo, deve ser. Salmo 119. O diabo sempre liga nessa hora. Versículo 9 até o versículo 11. Salmo 119, do 9 ao 11, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Qual a maneira? Qual a solução? Observando segundo seus arrepios, observando segundo seus sentimentos, observando segundo aquele que ele acha ou que os outros disseram que ele deve achar. Não, observando segundo a tua palavra. Versículo 10: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A palavra é o escudo da nossa vida, amados. E é o Espírito Santo quem nos revela. E é esta revelação que nos livra do mal e que nos faz julgar todas as coisas para retermos só aquilo que é bom. Guarde no teu coração a palavra de Deus. Ela te fará não pecar contra Deus. Ela te afastará do mal. Ela te afastará da aparência do mal. Ela é que te dará o fiel da balança para todos os julgamentos que você deve fazer durante a tua vida. Que Deus te abençoe com a palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Só a palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo, pode nos livrar do erro e do engano. Olha de novo. Cadê ele? O diabo está furioso. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Louve ao Senhor com alegria. Pensa nessa música, na letra desse hino, baseado na palavra que nós lemos. Que Deus enche o teu coração da verdade. A tua palavra escondida no meu coração, Senhor, guardada no meu para eu não pecar. coração. Não quero pecar contra Pra ti, eu Senhor. não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, Senhor. meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa.
tua palavra guardada no nosso coração, vivida, praticada por cada um de nós, para não pecarmos contra o Senhor. Meu Deus, ajuda cada um de nós nessa hora a entender a tua palavra, a compreender aquilo que o Espírito Santo está nos falando e também e principalmente a obedecer, Senhor. Nos ajuda a obedecer tua palavra. Se ela nos manda julgar, nós temos que julgar. Se ela nos manda examinar, nós temos que fazer isso, Pai. É para o nosso próprio bem, é para retermos só aquilo que é bom, para que todo o mal e toda a aparência do mal saia das nossas vidas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, convence o teu povo essa manhã. Através do Espírito Santo, convence a igreja da necessidade de julgar todas as coisas e reter o que é bom, de julgar os sentimentos do nosso coração, de julgar os arrepios que sentimos, Pai, de julgar qualquer sensação, seja ela boa ou ruim. Nós temos que julgar todas essas coisas. Pai, fala ao coração da igreja, para que haja crescimento no corpo, e esse crescimento seja saudável, e haja entendimento da tua palavra. Fala aos corações dos irmãos aqui, Senhor. Toca nos corações, revela a verdade, para que a nossa vida se encha de coisas boas. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e encha a tua vida de coisas boas, que você mesmo vai selecionar. Amém? Deus abençoe. Vamos louvar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.